Falando nisso de hoje, nós vamos fazer mais um episódio dessa série que a gente tem construído em relação a ver onde estávamos, onde estamos e para onde vamos. Então, essa série de Para Onde Vamos, hoje a gente vai abordar o meio ambiente. Quando se trata de meio ambiente, é muito amplo. Cada vez mais o meio ambiente tem tido relevância nas nossas vidas, nas estratégias, nas inovações de crescimento e principalmente o que a gente tem feito de errado e de certo quando se fala de meio ambiente, o que é reversível e o que não é reversível. E a gente resolveu fazer um recorte nessa pauta de meio ambiente dentro desses episódios que a gente vai pensar, discutir ou projetar o ano de 2024. E dentro do programa de hoje, nós vamos falar principalmente de licenças ambientais, de COP, de assuntos diversos ligados ao meio ambiente. Eu tenho um convidado aqui hoje que vai abordar esse tema junto com a gente e vai nos deixar na página certa quando o assunto é meio ambiente, dentro do aspecto que ele vai abordar. Então, eu estou aqui com o Felipe. O Felipe, quando ele chegou, que ele se apresentou, eu falei, nossa, você faz tudo isso, do que se trata? Porque é tanta coisa na área de licença ambiental, de florestamento, que a gente acha que as cidades não têm esse tipo de gestão e não têm esse tipo de cargo, não é, Felipe? E você é formado para atuar nisso. Como começou a tua formação para a área em que você atua hoje? Tá. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, Maia. Pois é, e é porque só sou uma parcelinha da Secretaria de Meio Ambiente, né? Lá da Secretaria Estadual. Na verdade, existe uma lei complementar que dividiu as competências, né, entre União, Estado e municípios. Uhum. E os estados ficou com a maior parcela de fato, né? A União, representada pelo IBAMA, né, ficou com as maiores atribuições em termos regionais do país. Os municípios ficaram com algumas questões locais, mas os estados ficaram com a maior parte dessas competências. Por isso que as secretarias estaduais, de um modo geral, são muito, digamos, inchadas ainda, né? Elas ainda estão passando por processo, nós ainda estamos em processo de adaptação à quantidade de atribuições que nos foi repassada por essa Lei Complementar de 2011, né? A Lei Complementar 140, que repartiu essas competências. Então, muitas questões não são os municípios que tratam, exatamente por essa complexidade que Isso é bom ou que é tão grande. De certa maneira, assim, se fosse, é melhor descentralizar algumas questões, né? Por exemplo, a questão do licenciamento, né? Se fosse descentralizado, numa situação hipotética, em que todos os municípios tivessem competência técnica, no que eu digo, né? Sim. Para licenciar, seria melhor, os processos seriam mais rápidos, digamos assim, as licenças, porque você tem uma quantidade de demanda dividida por muitas pessoas, né? Sim. Hoje, no estado do Piauí, a maior parte dos estados está tudo concentrado na esfera estadual. E você é o diretor do Centro de Geotecnologias Ambientais de Gestão Florestal. Isso. Que é o Felipe Gomes, que está aqui com a gente. Dentro desse aspecto, eu só queria te apresentar melhor. Você é auditor fiscal ambiental, nossa, que responsabilidade, desde 2019. É engenheiro civil, é formado pela Universidade Federal do Piauí, mas tem um mestrado em engenharia de materiais pelo IFP e é especialista em segurança de barragens pela Universidade Federal da Bahia. Ou seja, o teu próprio interesse na área ambiental, ele aparentemente é diverso, mas as áreas conversam entre si, né? Sim, eu me formei na Universidade de Engenharia Civil, aí trabalhei na Prefeitura de Teresina, no cargo de comissão na SENDU, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e de lá passei no concurso da SEMAR para esse cargo de auditor fiscal ambiental, né, que é um cargo de servidor de carreira. Importantíssimo. Importantíssimo, e as atribuições é tudo isso mesmo, a gente tem auditor na carreira, na área do licenciamento ambiental, na área de fiscalização, de unidade de conservação, gestão de fauna, gestão de flora. E dá para fazer tudo isso porque eu acho que a gente chegou num nível na área de meio ambiente em que foi necessário naturalmente regular muita coisa, já falando de licença ambiental, fiscalização ambiental, para que a gente, eu acho que regular é quase uma mitigação em relação ao que a gente tem feito de nocivo ao meio ambiente. A gente chegou num nível que nós criamos leis que são cumpridas até a página 5, que as condições de fiscalização também, às vezes elas
elas são eficientes pelas condições ou não são eficientes, dada a escala de muitas licenças que precisam ser dadas, né? E de muitos avanços industriais, de crescimento, de desenvolvimento. E eu acho que as coisas não estão equiparadas. Demandas, regulação e fiscalização. Queria que você falasse sobre isso. O que exatamente vocês licenciam e o que exatamente vocês fiscalizam? Pronto. Voltando ao ponto daquela divisão, né, de fato, se a gente for pegar todas as áreas do direito, o direito ambiental é a mais recente. Essa discussão sobre o meio ambiente e preocupação ela é relativamente recente em relação a outros temas que o mundo discute, né? Então, de certa forma, com isso, né, e aquela questão que eu expliquei, dessa divisão de trabalhos, dessa parte ambiental entre os entes federados, que trouxe para os estados muita responsabilidade, ainda acabou que a gente ainda está se adaptando, digamos assim. Esse concurso foi em 2019, né? Os governadores de lá para cá nomearam 24 novos auditores, exatamente porque essa demanda foi crescendo. O Piauí, de lá para cá, se despontou em energias renováveis, muito licenciamento, despontou na produção agrícola, então a atividade econômica foi crescendo muito, né? E isso aí vai pressionando os ativos ambientais do estado e demandou exatamente nessa convocação de novos auditores, que ainda a gente não vai dizer que é suficiente, porque realmente a carga de trabalho é muito grande. E aí por isso que tem o uso das tecnologias, né? Que uma das áreas que eu estou à frente, são essas tecnologias por imagem de satélite que nos ajudam em análises, que não precisa a gente estar em campo necessariamente para avaliar. No desmatamento, por exemplo? Por exemplo, do desmatamento. Hoje o desmatamento é monitorado 100% por via satélite, né? Imagens diárias de satélite que a gente tem acesso, para saber que uma área foi desmatada ou não e saber se teve autorização. O mapeamento do desmatamento, ele é a potência dele, ou o êxito dele, é equivalente à ação para combater o desmatamento? Hoje ainda não. Porque uma coisa é ver, saber e identificar. Outra coisa é combater. Sim, com certeza. Eles estão bem à frente de nós. Isso é certeza, até porque essas tecnologias estão se evoluindo também de forma muito recente ainda, mas que a gente está ainda pegando essa pegada dessa evolução, né? Mas não, a gente ainda é muito grande a quantidade de desmatamento em detrimento da quantidade de pessoas, de recursos para combater efetivamente. E é crucial, né, a questão de realmente fiscalizar. Dentro da área em que você atua e da tua formação, o que você acha que vai ser o grande desafio para os próximos anos, principalmente esse ano de 2024? O desmatamento, né? Existe uma meta do governo federal de desmatamento zero, que não é o desmatamento, acho que muito confunde isso, o desmatamento zero vai acabar, não tem como zerar 100%, que a gente chama de supressão vegetal, né? As cidades vão continuar crescendo, vai continuar havendo atividade econômica. Mas quando se fala de desmatamento zero, o desmatamento a gente chama de desmatamento líquido, né? É o desmatamento ilegal. O Brasil autoriza o desmatamento. Existe um Código Florestal de 2012, mediante alguns quesitos legais que tem que se obedecer. Dentre eles, se compensar, né? O que se desmata é possível se compensar de uma outra maneira. De que forma? Ou de forma direta, de plantio do que se desmatou, ou comprando créditos, né, que a gente chama de crédito de reposição florestal. É quase o crédito de carbono que se quase vendia isso, é um ensaio para isso. É um ensaio para isso. E depois se descobriu que era um equívoco, né? Porque eu não posso te vender a minha capacidade de poluir, tu vai poluir de qualquer modo. Exatamente. Mas existe essa forma de crédito. Então, o desmatamento líquido é zerar ou tender a zero esse desmatamento ilegal e repor tudo que se desmata de forma legal, né, de alguma maneira, ou incentivando o reflorestamento ou florestando de fato, né, plantando diretamente em áreas que estão degradadas. Felipe, existe algum estudo, alguma iniciativa no sentido de que outro dia eu estava vendo as cidades mais quentes do país e esse assunto veio à tona em 2023 exatamente por conta do que aconteceu em Manaus, por exemplo, onde a poluição foi uma coisa absurda. A gente também acompanhou, não ondas de calor, né, mas um estado de calor no planeta inteiro, né, e a gente tem os reportes, as pesquisas apontam que até 2050 a nossa temperatura vai aumentar no planeta ali perto dos 3 graus, 2059, 2,59, não, 2,59 graus. E a gente vê cidades ou estados como o Piauí e outros do Brasil que são verdadeiras
ilhas de calor, né? Para não dizer verdadeiras... Tem até, eu não queria usar nomes catastróficos, mas que a gente tem sofrido cada vez mais. Né? É possível ter legislação que, diante de lugares já naturalmente tão quentes e que vão ficar mais insuportáveis ainda, como esses que eu mencionei, para criar uma convivência melhor, mitigar esses efeitos de meio ambiente, de poluição, etc.? Sim, especialmente para as cidades, né, seriam políticas mais urbanas, né, de reflorestamento. Já acho que já vi iniciativas em São Paulo. Aqui tem iniciativas em Teresina para a questão de drenagem, né, que alguns porcento eu não me recordo, de terrenos tem que ser não edificante, né, permitindo a drenagem e filtração do terreno. Mas em termos de florestamento urbano, eu não conheço. Existe um plano piloto, né? Um plano diretor, uma ODS, né? Um objetivo de desenvolvimento sustentável ligado a isso. A gente não percebe claramente um planejamento. E eu não estou falando só de Teresina, né? Sim. Eu estou falando do estado inteiro, estou falando do país inteiro, até de muitas regiões do mundo. Então, como eu estou falando com um especialista, a gente está usando como exemplo a área em que você atua. Né? Se existe algo nesse sentido de fazer essa convivência, muito mais do que... Porque eu acho que muita coisa do que o ser humano fez é irreversível. A gente esgotou a capacidade da Terra se reproduzir em algumas áreas, né? A gente já não tem mais jeito nisso. Sim. Mas que a gente poderia viver menos ruim para o que está posto do que vai acontecer em relação ao aquecimento global, por exemplo. O Estado tem uma política estadual de mudanças climáticas, né? Então, o Estado pode atuar nesse sentido de formular políticas e incentivar as cidades a fazer esses planos, né? Essa forma de urbanização sustentável, vou utilizar esse termo aqui, de conforto, né? Para a população. E aí esse plano passa por diversas searas, né? Uma política florestal. Isso, passa por uma política de reflorestamento, por uma política de pagamento de serviços ambientais, de transição energética, né? Que o Piauí está muito bem nessa área de transição energética. E até essa questão das condições urbanas, né? Como, por exemplo, limitar a quantidade de ônibus, de caminhões, esse tipo de coisa assim. O uso de combustíveis que queimem menos. Não, se for limitar a quantidade de ônibus... Vai piorar. Não vai ter, né? Porque já praticamente a gente não fala nisso, porque é outra causa, né? Que a gente tem que abraçar, as questões ambientais que é a sempre questão do se chocam transporte nisso, coletivo, né? Urbano. E se tu disser que vai parar, mais do que a gente parou esse ano... Não, e as questões ambientais sempre tem as pessoas nas paradas de ônibus pegando fogo, né? Esperando 3, 4, 5 horas o ônibus passar. Mas existe políticas em algumas cidades, né? Não aqui no Brasil, no mundo, mas por exemplo, incentivo de bicicleta, essas coisas que, por exemplo, aqui já não se aplicaria tanto em algum período do tempo. Então, a gente não tem ciclovias. Pois é, então as questões ambientais sempre se chocam com essas questões, especialmente a desenvolvimento das cidades econômico, inteligentes, né? Exatamente. Você falou que a gente está avançado no que diz respeito a algumas políticas. Quando você fala disso, é em relação ao hidrogênio verde, que o Piauí me parece que é o segundo ou terceiro, né, quando se fala de energia sustentável do Brasil. Sim. O que está sendo desenhado e pensado para isso? O que vai impactar em questões ambientais mais adequadas? Sim, o Piauí ele é o segundo em geração de energia solar do Brasil e o terceiro em eólica, né? Hoje a gente já tem capacidade, acho que 10 vezes mais do que, por exemplo, a usina de Boa Esperança, né, que era a que a gente tinha em geral. O Piauí é autossuficiente hoje em energias a partir de fontes renováveis. E a previsão, baseada no que a gente tem na SEMAR, de projetos previstos, é de se aumentar 14 vezes essa quantidade. Muito em alguns anos, em médio a curto prazo, né? E o hidrogênio verde entra nessa onda, né? Porque, na verdade, só é verde se for alimentado por energia renovável. Sim. Hoje já se produz hidrogênio a partir de queima de carvão, né? A Alemanha, por exemplo, utiliza muito hidrogênio. Aliás, o governo tem feito um mapeamento de iniciativas positivas que podem também serem aplicadas no Piauí, né, em relação ao hidrogênio verde. Isso. Quais são essas tecnologias e essas inovações nessa área para a gente poder avançar, né? Exato. Hoje tem o governador assinou alguns memorandos de entendimento, né, na China, que é preciso escoar, né, esse hidrogênio verde. Então, com o porto, isso vai tornar bem mais fácil. Hoje a gente já tem pelo menos 2 empresas, já no início do processo de licenciamento, na região da ZPL, em Parnaíba, né, que é próximo do São porto. empresas de fora? Empresas de fora. De que país? Eu não me recordo, acho que uma é da Alemanha, ou são as duas são da Alemanha, mas uma certeza que é de lá.
né, que está iniciando, já iniciou os estudos, já vai iniciar o processo de licenciamento. O Piauí é o segundo estado que regulamentou o licenciamento ambiental desse tipo de empreendimento. O primeiro tinha sido o Ceará e agora o Piauí. Então, provavelmente, o Piauí terá as primeiras licenças do país para hidrogênio verde, será aqui. Quando você fala, eu queria voltar à questão do mercado de carbono, porque quando fala mercado e carbono, para mim são duas tags que a gente precisa dar atenção. Mas eu queria entender quais são os aspectos legais desse mercado de carbono. Sim. O Senado aprovou agora há pouco, né, um marco legal. Acho que isso vai voltar para a Câmara, porque teve muitas emendas, né? E aí eu acho que foi um avanço muito importante lá nessa lei, nesse projeto de lei que foi aprovado, porque primeiro se disse lá quem é que vai estar no chamado mercado regulado, né, que são aqueles obrigatórios. O governo vai estabelecer metas de emissões, eles terão que cumprir. Em não cumprindo ou não apresentando os relatórios, vão ter que compensar comprando daqueles que deixaram de emitir ou têm projetos de sumidouros de carbono, né, de absorção. Então, acho que esse foi o primeiro grande avanço. Não se colocou o agronegócio, né? Para avançar o projeto, teve que ter esse acordo com a bancada ruralista, porque, segundo eles, era muito difícil de estimar quanto que o agronegócio, de fato, se emite de carbono, né? Então, eles ficaram de fora do mercado. Né? Nesse caso, ficaram de fora do mercado regulado. Eles podem entrar no mercado voluntário, que são aqueles que voluntariamente... É um lobby gigante, na verdade, né? Porque, assim... se vai impactar o agro, defina impactar, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de interesses, porque é muito... É um ecossistema muito robusto, né? Então, assim, eles têm... A bancada do agro é gigante, né? E eles têm muito poder, né? Inclusive de fazer as coisas andarem ou pararem. A gente está falando do Brasil, né? E tem uma fatia enorme do PIB também. Exatamente, por isso que eu digo, economicamente falando, eles têm esse poder, essa voz, tem esse poder de barganha. E esses lobbies e o poder de barganha, que é gigante, que eu imagino que isso não, que não existe só no Brasil, existe em todo lugar do mundo. No Brasil é porque isso é quase, nasceu com a política, né? Isso nasceu junto com a política, infelizmente. E aí, outra coisa que eu queria falar com você é sobre a questão da política de resíduos sólidos. A política de resíduos sólidos, ela é muito relevante quando se trata de meio ambiente, mas ela também não é simples de ser implementada, não é, Felipe? Quais são os desafios nessa área? Já foi mais complexo, né? Eu acho que vários estados do Brasil já provaram que é possível, né? Aqui próximo da gente, por exemplo, Pernambuco e Paraíba resolveram os principais problemas, foi fechar lixões, né? Pernambuco, Paraíba e Alagoas fecharam todos os seus lixões, na verdade não fecharam, deixaram de operar, né? Alguns ainda estão em céu aberto, mas não recebem mais lixos em céu aberto. Em 3 anos conseguiram isso, né? E essa parceria está sendo copiada aqui pelo Piauí. Como que eles fizeram isso? O TCE entrou na jogada, né? Porque isso é uma responsabilidade muito dos municípios, então o Tribunal de Contas entrou. Então foi uma parceria de muita gente, principalmente o Tribunal de Contas, Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente e o Estado ali. Eles reciclam tudo hoje? Não, hoje caminham para aterros sanitários. Aí isso é o primeiro desafio, fechar os lixões, porque é uma causa que não combina com o século, você ter lixão a céu aberto, um monte de gente convivendo com urubu. Deixa muito vulnerável em todos os aspectos. Com certeza. Mais do que vulnerável, né? Exato. Então, pelo menos, cerrou os lixões. E aí, acho que tem uma Criou-se os aterros. Os aterros sanitários, que é o local de disposição final de rejeitos, né? Ambientalmente adequado, com técnica. É uma engenharia que confina ali o rejeito para não emitir gases, né? Metano, são contribuição de efeito estufa e nem contaminar o lençol freático. Então, é a forma ambientalmente correta, hoje, a tecnologia mais palpável, digamos assim, mais exequível, é o aterro sanitário, né? E aí tem o desafio paralelo da reciclagem, que é uma outra questão. E a coleta seletiva, né? Isso, que tem a ver ali com a reciclagem, né? Que o Brasil precisa enfrentar isso. Agora, que é interessante porque, assim, é um nicho de mercado super interessante e lucrativo. Com certeza, com certeza. Né? Por exemplo, os hospitais hoje, as empresas que operam com lixo hospitalar são gigantes, né? Sim. Ou se mostram muito lucrativas, né? Quer dizer, porque o lixo dá dinheiro. Dá. Acho que o Brasil, muito lucrativo. O Brasil não... Hoje, alumínio é mais produzido hoje no Brasil mais de matéria reciclada do que da própria bauxita, por exemplo.
né? Está se extraindo cada vez menos. De bauxita está sendo mais alumínio. Então, o que se fez com alumínio é o que mais ou menos se tenta se copiar para os outros materiais recicláveis, né? Porque o Brasil, um dos sucessos do Brasil foi que o Brasil acertou na política de reciclagem do alumínio, por exemplo. Mas que essa, mais do que prototipagem, mas esse case de sucesso, qual é a dificuldade de se aplicar em outras áreas, na sua opinião? Olha, eu acho que no alumínio, porque se mostrou economicamente mais interessante para as próprias indústrias, né? Eu não conheço muito bem como é que funciona hoje do plástico, a questão da indústria reversa, né? Da logística reversa do plástico, do papel. Não sei como funciona, mas no alumínio funcionou porque aí, para produzir novos materiais de alumínio, hoje é mais barato a partir de alumínio reciclado. Então, acho que falta incentivo do governo, talvez desenvolvimento de tecnologia, provavelmente está nesse ponto aí. A gente tem uma estacionada gigante, né, em relação a isso. E o Brasil vai sediar a COP. Vai, no próximo ano. Isso coloca a gente no alvo. Com certeza. Nós vamos ser um observatório sobre todos os aspectos. Quando todo mundo vai ficar só olhando para a Amazônia, mas eu acho que os ecossistemas globais que atuam na área de meio ambiente vão olhar para o Brasil, muito provavelmente como o Brasil deve ser visto. Sim. Né? Porque quando se fala de meio ambiente globalmente falando, a Amazônia, naturalmente, ela é o centro das atenções. Tanto que quem vai sediar a COP está ali, né? Belém. Né? Mas, assim, a gente também vai expor outras vulnerabilidades gigantes de um país, com a dimensão que nós temos e com os problemas ambientais que a gente tem por falta de política pública, por falta de recurso, por falta de educação ambiental. Falta tudo nessa área. Né? Com certeza. Aí, acho que, na verdade, o foco está sendo cada vez mais trazido para o Cerrado, né? Que é no Cerrado, como a Amazônia ali está, digamos, blindada, digamos assim, mas por questão de muita gente observando, né, esses focos são trazidos para o Cerrado, que é onde hoje existe uma grande pressão. Por exemplo, o Cerrado é considerado o berço das águas, né? Quase 8 bacias hidrográficas do Brasil nascem aqui no Cerrado. E é onde existe, gente sabe disso. Pouca gente sabe, é chamado berço das águas, ou nascedouro das águas do Brasil. Tem gente que está à margem, não sabe nem do que se trata. Exatamente. Acha que é um lixão. Olha, aqui nasce o São Francisco, né, lá na região do Jequitinhonha, Minas, Parnaíba, por exemplo, esses dois, e o Tocantins, o Araguaia ali, né? Então você tem 3 grandes super bacias que nascem no Cerrado, cujas nascentes estão no Cerrado, né? E aí o foco está vindo cada vez mais para cá, porque é aqui onde está uma grande expansão agrícola ainda em estágio de avanço, né? E a gente está falando de bacia hidrográfica, a gente nem está falando de fauna e flora. Não, nem estamos falando de fauna e né? flora. A gente, e eu acho também que são cenários que as pessoas olham mais como sendo cenários, infelizmente, na realidade, precários. Exatamente. E quando deveriam ser abundantes. Sim. Até pela especificidade do que a gente tem dentro desses biomas, né? Sim, é uma riqueza enorme, né? Além de recursos, como você falou, tem espécies de faunas que são endêmicas do Cerrado. Considerado o maior, depois da Mata Atlântica, o maior hotspot do mundo, né? Que tem biodiversidade infinita e é extremamente ameaçado. Você acha que o fato do Brasil sediar a COP vai fazer com que a gente dê mais atenção para o que a gente tem? Ou ela é uma estratégia de nos colocar globalmente e nos expor mais ainda globalmente, no sentido de nos expor positivamente, porque acho que quando expõe também o que não é bom, a gente termina alertando, né, sendo alertado para isso. Sim. Captação de recursos, qual é a importância na sua opinião? Eu acho que é, sim, importante. Acho que dá para a gente ter mais atenção, como você disse. Como vai ser uma vitrine, vamos fazer o melhor possível, corrigir ali o que não tem. Então, por exemplo, essa questão do mercado de carbono avançou muito rápido, relativamente rápido com o governo, né, que entrou, estava empacado há muito tempo. E outras políticas, por exemplo, a de serviços ambientais, que eu acho que é uma das saídas assim, para preservar. Porque os países desenvolvidos, eu acho que eles estão dentro de um dilema muito grande, né? Os desenvolvidos já conquistaram seu status de bem-estar social, digamos assim, relativamente bem, não tem mais para onde expandir, e os subdesenvolvidos ainda têm para expandir, mas estão limitados por essas questões. Então, não é um dilema fácil de se resolver. A gente desenvolve, como desenvolve, quem vai pagar por isso, para a gente preservar, por exemplo, ou se desenvolver dessa forma que é mais cara, né? Então, eu acho que vai alertar nesse sentido de sediar justamente num país emblemático, né, que está, acho que, no centro desse dilema, né? É um dos centros. É um dos centros do dilema. A gente vai, mas vamos financiar, né? Inclusive,
o presidente usou uma expressão que eu acho fantástica, de colonialismo verde, né? Que é assim, você não desenvolve, mas tem que preservar. Mas como assim? Mas tá bom, eu quero preservar, mas vão me pagar por isso? Né? Eu vou desenvolver meu povo, conseguir matar a fome, sem, né, prejudicar o meio ambiente. Então, são dilemas que a gente vai precisar enfrentar. Eu acho que a COP, vindo para cá, né, sendo exatamente o Brasil o centro, a gente vai precisar discutir e determinar como é que pode porque fazer. eu acho que, culturalmente falando, a nossa política de sobrevivência ela ainda é baseada no extrativismo, né? Ainda é baseada, tipo, eu vou preservar, eu vou comer. Eu vou preservar ou eu vou construir. Eu vou não sei o quê, não sei o quê. Então, eu não gosto do colonialismo verde. Não é legal mesmo. Não é uma expressão interessante, eu acho uma expressão preocupante. Pois é. Eu digo aqui no sentido de que se alguns enxergam isso como uma imposição, porque, por exemplo, a questão do mercado de carbono mundial, que não é regulado, né? Desde o Acordo de Paris, que se vem discutindo e se postergando uma definição, né, sobre esse mercado regulado, porque os dois países que mais poluem não entram nisso, né, ficam obstando. Então, impõe o desenvolvimento, mas também não quer financiar para se preservar aqueles que são mais pobres, né? E aí fica nesse impasse. Vamos ver o que vai acontecer. Para encerrar, o que a gente fez que você acha que é irreversível quando se trata de Brasil e de meio ambiente e que você pode responder dentro do teu contexto que é Piauí? Irreversível? Que tipo, não tem mais como corrigir a rota. Já foi, perdemos. Nossa, eu acho que eu não consigo enxergar, eu sou muito otimista, né? Especialmente na questão ambiental, com todos os avanços que se tem. Eu não vejo algo assim como irreversível ainda, né? A questão das temperaturas já é. Ainda diz que a gente está acabando o time, ainda não dá para bater o martelo e dizer que não dá mais, né? A gente está perdendo, como é que se diz, o time para tomar medidas drásticas. Tem coisas que já são irreversíveis, né? Formar isso. Tem países que o nível do mar já não tem mais como e tem muita coisa sendo descongelada, vírus sendo descongelados, né? Tem isso desenhos também de próximas pandemias. E eu não estou dizendo isso porque eu sou pessimista. Estou dizendo isso porque é realidade. Porque a gente fala pouco sobre isso, né? Então, assim, eu acho que realmente a questão ambiental, acho que tem duas questões, como jornalista eu penso, que são pontos de atenção nesse século. É a mente humana, né? Porque a gente está sendo testado, desafiado, sobre todos os aspectos. Eu não estou falando só de tecnologia, mas o próprio meio ambiente afeta a questão da saúde ambiental. E eu acho que a própria questão ambiental. Né? Acho que são dois desafios gigantes em escala planetária. Sim. Entendeu? Então, assim, ou tem uma força gigante em relação a isso, ou então vai ficar complicado. Então, cooperação fantástica. É muita gente para negociar, exatamente. Muitos interesses. E eu acho que, muito provavelmente, ainda nesse século, alguns dos grandes líderes financeiros do mundo, vão ser aqueles que vão deter água potável. Que vão deter lugares possíveis de respirar. Acho que alguns recursos naturais, eles vão virar, de fato, uma relação de poder ou uma moeda. Sim, com porque certeza. eu acho que a gente está caminhando para isso. Está caminhando para isso, né? E isso não quer dizer que a gente não tenha responsabilidade e que a gente não possa tomar as nossas medidas. Uma delas é ter consciência sempre do que você está fazendo, porque eu acho assim, que se você tem, o teu filho tem, a tua família tem, os teus amigos vão ter, e a gente não perde essa capacidade de influenciar, né, Felipe? Sim, com certeza. Né? Por exemplo, uma pessoa com teu conhecimento, né? A gente tem que ouvir mais essas pessoas, né? A gente tem que prestar mais atenção nisso. Muito obrigada pela entrevista. Você acha que a gente deixou de abordar algum assunto importante? Você gostaria de ressaltar? Dada a complexidade do assunto, como você falou no começo, acho que a gente pontuou bem cada um dos tópicos mais relevantes. Principalmente dentro da área em que você atua, né? Com certeza. E que é a área que você é autoridade nisso aí. Muito obrigada pela entrevista. Que agradeço mais pelo vezes. convite. Olha, eu vou para um breve intervalo comercial. Você não saia daí. A gente ainda tem giro, a gente tem dados que falam, a gente tem você, eu aqui do outro lado, a gente, né? Com mais conteúdo de qualidade para você. Eu volto em 2 minutos. Até já.